Bom dia, gente! Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o Barroso se foi. Se escafedeu. Abandonou o barco. Pois é, uma atitude um tanto quanto estranha, suspeita, covarde. Mas a verdade é que a cadeira ficou vazia e é necessário que o presidente Lula indique alguém para sentar na cadeira vazia. Só que já existe uma campanha enorme aí, gente. O Alcolumbre, presidente do Senado, quer que o seu candidato seja indicado. O candidato do Alcolumbre é o senador Pacheco. E ele quase que impõe que seja ele. O Silas Malafaia, o falastrão Silas Malafaia, quer que o presidente Lula indique alguém que tenha relação com o mundo evangélico. Porque ele diz que os evangélicos nesse país passam de 30%. Por isso ele acha que Lula tem a obrigação de escolher aquele que o Silas Malafaia indicar. Filho do cão. Pois é, tá cheio desses caras assim, agindo como se tivesse poderes sobre o governo do presidente Lula e sobre Lula. O Gilmar Mendes acha que o presidente Lula deve escolher aquele que comunga com ele e a Suprema Corte. Isto é, todos os ministros da Suprema Corte. Gente, eu não sei aonde Lula busca tanta paciência, tanto saco para suportar estes urubus que acham que tem poderes sobre o presidente Lula. Gente, por que o presidente Lula não manda uns caras desse pro inferno, pra baixa da égua? Eu espero que o presidente Lula surpreenda e não indique ninguém apontado por esses lixos, estes Zé Ninguém. Principalmente pelo Alcolumbre. Quem é este cara? Esse cara trabalha contra o governo e o povo brasileiro. E aí se acha com autoridade para impor seu candidato à sua vontade ao presidente Lula? Cai na real, infeliz. Gente, eu acho que o presidente Lula é santo. Ou é burro. Eu nunca vi uma pessoa como o presidente Lula, gente. Esse cara é realmente... Eu não entendo o presidente Lula. Ele realmente confunde as pessoas. Ele me deixa confuso. Sabe? Quando a gente pensa que Lula vai agir com o fígado, ele age com o coração. Tem a tranquilidade dos sábios. E age de uma maneira que assusta. Olha o caso da taxação de Trump. E quando Trump estava fazendo coisas loucas, falando tolices nas redes sociais, Lula estava chupando jabuticaba e mandando o Trump chupar jabuticaba porque era bom para acalmar os nervos. Esse cara é louco? É humorista? O que o presidente Lula é? Na somatória de tudo, a gente chega à conclusão de que Lula é um homem de Deus. É um homem de uma sabedoria que impressiona. Ele tem uma capacidade de argumentar, de pensar, que nenhum político neste país tem. Gente, ele deu aula nestas negociações com Trump. Deu aula. Quando muitos pensavam que Lula estava quieto, estava parado, Lula estava agindo nos bastidores, trabalhando para neutralizar o inimigo. Lula descobriu a fraqueza do inimigo, partiu para cima. Estão aí todos cheios de medinho. O Eduardo Bolsonaro, gente, está num desespero só. Dizem que já está de malas pronta para voltar ao Brasil, mesmo sabendo que chegando no Brasil será preso.
Mas é melhor passar a vergonha no Brasil a fugir para a Europa e ser preso na Europa. A vergonha seria maior. Se ficar nos Estados Unidos, será deportado, porque o clima entre Lula e Trump continua. E é sério. E vão se encontrar pessoalmente. Aí é que é clima. Será que Eduardo Bolsonaro vai resistir tamanho clima? É claro que não. A casa realmente vai cair. O presidente Lula é essa personagem que dá aula e confunde a tudo e a todos. E triunfa. A elite cebosa deste país, a imprensa conservadora, diz que Lula é um homem de sorte. Há controvérsia nisso, eu discordo. Lula é um homem de Deus, é diferente. E Deus cuida dos seus. E Lula tem estado sempre cuidado por Deus. É impressionante. Gente, quando eu vejo gente aí dizendo que Lula tem pacto com o inimigo, coisa do gênero, o cara desse não sabe de nada, sabe? Não entende de nada. Não sabe de nada de espiritualidade. Porque se você que se diz homem de Deus, Deus não te revelou ainda que Lula é um escolhido, é um protegido de Deus. Camarada, eu acho que você precisa se converter imediatamente. Ler Bíblia e se converter, porque está faltando muito em você. O Silas Malafaia, se você olha para Silas Malafaia e não percebe logo que este homem está dominado por forças malignas, então você precisa se converter. Você precisa cair na real. Tem coisas erradas na tua vida. Porque Lula verdadeiramente é um homem diferente. E ele faz a diferença em tudo que ele põe a mão. E tudo que ele põe a mão prospera. Não adianta se levantar contra Lula. Dá-se a impressão que ele é um ungido de Deus. E quem toca, sabe, se dá mal. Olha o Bolsonaro e a sua quadrilha. Tentaram até matá-lo. Está aí, preso, se dizendo doente, se realmente está com o mal que diz está. O caixão o espera, a sepultura o espera. Só que com esse Bolsonaro não dá para confiar. Dá para se confiar no presidente Lula, porque ele promete e cumpre. Tudo que o presidente Lula promete, ele faz de tudo, trabalha, se esforça e cumpre. Logo, no palanque tem autoridade para pedir o seu voto, porque ele conquista pelas verdades que faz, que fala e pelo que faz. É um homem bem-aventurado, é bom ouvi-lo, dá alegria, dá um orgulho o saber que tem um presidente do porte do presidente Lula. E com relação à escolha do próximo ministro da Suprema Corte, espero que seja um homem digno, capaz. Eu espero que seja mais um Flávio Dino, sabe, lá na Suprema Corte. Que não seja homens apontados por esses pau de galinheiro que tá aí como Alcolumbre e Silas Malafaia. Esses caras não têm moral nenhuma para dar conselhos a uma pessoa como o presidente Lula. Logo, é melhor que essa turma do mal caia na real, se ponha no seu devido lugar, porque não são nada na fila do pão. Lula sabe o que faz, sabe o que quer e vai fazer como ele acha que tem que ser. E eu espero que a escolha seja o melhor para o povo brasileiro. O povo brasileiro merece. E Lula sabe disso.